comentar no caso de alguns cabos que eu falei que era utilizável esse tipo de proteção, no caso de alguns equipamentos também. Como por exemplo, a gente tem o caso da furadeira, a gente tem o caso do aquecedor, certo? Eu acho que muitas pessoas já tiveram contato com essas ferramentas, ou pelo menos viram, certo? Elas têm justamente essa proteção reforçada, entendeu? Tem essa proteção reforçada justamente para garantir maior segurança para quem está operando. Aqui a gente tem um exemplo do caso que a gente chama de cabo PP, certo? Nesse caso aqui ele tem, por exemplo, possibilidade de transportar até 750 volts. Ele tem essa proteção reforçada. Ele vem os 3 cabos dentro, né? Fase dele tem mais de proteção. E ele também tem essa camada de proteção adicional, certo? Para que fique reforçada. Ele é adequado para que você possa utilizar em determinados ambientes mais, digamos, ficam mais severos a condições atmosféricas, mais expostos à radiação solar, certo? Então, ele tem um maior grau de proteção para garantir tanto a proteção do todo o circuito, como para garantir a proteção de quem esteja operando e utilizando esses cabos, certo? Os equipamentos que a gente compra, certo? Eles têm uma especificação para garantir que este equipamento tem essa proteção reforçada. Eu cheguei a comentar no outro bloco que iria mostrar justamente isso para que a gente começasse a perceber mais isso nos equipamentos que eu falei que a gente utiliza isso no nosso dia a dia e muitas vezes nem percebe. O símbolo que representa essa proteção reforçada é como se fosse um quadrado dentro do outro, certo? O símbolo é justamente esse aqui. Se a gente pegar, eu convido a vocês depois, ou agora, darem uma pausa e pegar algum equipamento de vocês, como por exemplo um carregador de celular, e ele vai ter esse símbolozinho aqui, certo? Só que a gente muitas vezes nem presta atenção. Então esse símbolozinho aqui está dizendo, aqui a gente tem um símbolo e aqui ele tem ele expandido, certo? Que o equipamento tem essa proteção reforçada, certo? Para garantir justamente a proteção de quem está lá utilizando esse aparelho. Porque normalmente os celulares ele funciona com uma potência muito pequena, certo? Então, e é alimentado também com tensão pequena, 5 volts, 7 volts, 6 volts, certo? Então o que é que tem aqui dentro desse aparelhozinho? Quando a gente conecta ele na tomada, nosso celular não está sendo alimentado com 220 volts, certo? Nem com a mesma corrente que vem da rede. Então aqui a gente tem um transformadorzinho aqui dentro, certo? A gente tem um transformador que pega esses 220 volts e entrega na potência, na tensão e corrente que o celular precisa, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho como que isso acontece no transformador, como que é o símbolo do transformador, essa relação de transformação, como que o transformador também é utilizado para proteção, certo? Então, a gente precisa dessa proteção nesse equipamento, porque é ela que garante que esta tensão não venha a me prejudicar você quando você conecta ele no aparelho na tomada, trilho da tomada, certo? Se a gente pegar, por exemplo, também uma fonte de notebook, ela vai ter lá a especificação, certo? Aqui mais uma vez a gente tem o carregador, pode ser de celular ou de qualquer outro equipamento que necessite dessa redução de tensão. A gente vai ter aqui mais uma vez o símbolo. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui é uma placa de algum motor, por exemplo, de algum equipamento que precisa dessa isolação. Tem aqui a isolação total e o símbolo também, certo? Então, todas as vezes que a gente tiver na dúvida se o equipamento tem essa isolação reforçada ou não, pode procurar em alguma parte de lá, ele vai ter justamente estes símbolos indicando que esse equipamento tem essa isolação reforçada, certo? Então, de agora em diante, dá para todo mundo ter mais noção sobre isso aí, certo? A gente chegou a comentar no início do curso, quando a gente estava falando dos procedimentos para que se considerássemos uma instalação desenergizada, certo? A gente tem seccionamento, certo? Constatação da ausência de tensão, impedimento de reenergização e tudo mais, que seriam, eu acho que se não me engano, 6 passos. Dentre eles, o último a
gente tinha bloqueios e impedimentos, certo? Era justamente, tem o caso de sinalização, certo? Então, no caso do bloqueio, a gente chegou a comentar sobre a colocação de cadeados. Isso está dentro da proteção, certo? Essa proteção ela serve contra contatos diretos e contra contatos indiretos. Porque contra contatos indiretos seria no caso de alguém energizar, certo? Se isso aqui não estivesse com o cadeado, alguém ia lá e energizasse e quem estivesse operando, trabalhando em determinada área, ela ficaria energizada, então seria um contato direto. Ou, quando ele energizasse, isso aí energizasse a carcaça de um outro equipamento, ou dispositivo, e essa pessoa teria um contato direto. Então, a colocação do cadeado para proteger, que a gente viu lá na parte para considerar um circuito desenergizado, certo? Ela está dentro da proteção contra contatos direto e indireto, que é uma ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada, em geral utilizando cadeados, ou seja, em geral, só que você pode utilizar outros meios para garantir este tipo de proteção, certo? Você pode pensar em determinadas outras maneiras. Cadeado é apenas uma dessas maneiras mecânicas, certo? Então, dentro disso aí também a gente viu a parte de sinalização, certo? Que era justamente a que a gente falava que, para considerar desenergizado, o último passo era colocar a placazinha lá sinalizando, está em manutenção de determinado equipamento, determinado setor, nome do responsável, setor do responsável, contato, data de realização, horário de início e término, certo? É incrível como as pessoas não gostam desse passo aqui para garantir também a proteção. Serve tanto para garantir proteção contra contato direto e indireto, como também para se fechar os procedimentos para se garantir que o circuito esteja desenergizado, certo? A gente tem lá seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, aterramento temporário, certo? A utilização de um bloqueio, né? A utilização cadeada, aterramento temporário e a sinalização. Só que as pessoas normalmente não gostam muito deste passo. Só que ele garante, que é chamado de etiqueta de sinalização, certo? Ele garante essa proteção. Normalmente ela tem que vir pelo menos com nome profissional, data, o setor, certo? Alguma forma de comunicação, por exemplo, se outro profissional chegar lá e quiser manter alguma comunicação com alguns funcionários, algum da empresa e tudo mais, vai ter lá o meio de comunicação, por exemplo, o telefone da pessoa, para que ele possa entrar em contato. Algumas empresas, certo, que seguem realmente esses critérios, que se preocupam bastante com a vida das pessoas que estão trabalhando, porque isto é feito justamente para garantir a segurança, principalmente das pessoas e também dos equipamentos, certo? Então, algumas empresas adotam procedimentos padronizados e conhecidos por todos. O que seria isso? Faz reuniões e determina, determinado setor da empresa, quando for fazer manutenção, vai utilizar cadeado da cor X. Outro setor, quando for fazer, vai utilizar cadeado da cor Y. E assim sucessivamente. Cada setor vai ter seu tipo de cadeado, sua cor do cadeado, certo? Para que, como isso é um meio padronizado e conhecido por todos, então quando qualquer pessoa passar lá em determinado um quadro de distribuição, por exemplo, e lá estiver determinado cadeado de determinada cor, então eles já vão saber qual é o setor que está fazendo manutenção, certo? Só que isso também é acompanhado da placas e tudo mais, mas visualmente já fica muito mais fácil de você identificar. Aí, nestes casos também, é aconselhável utilizar algum meio mecânico que possibilite colocar mais de um cadeado. Ou seja, como que seria isso? Supondo que eu tenha determinado setor da empresa que tem, sei lá, outros equipamentos instalados nele, que profissionais diferentes, certo? Com habilitações diferentes, fazem a manutenção. Então, se uma determinada pessoa ou equipe vai dar manutenção em determinado equipamento, ela iria lá fazer todos os procedimentos para garantir que aquele setor esteja desenergizado, certo? Entre eles, colocaria o
o cadeado e a sinalização. Só que se outra pessoa também precisar fazer manutenção nesse mesmo setor, só que em outro equipamento, por exemplo, e começou em horário diferente, ou mesmo começando no mesmo horário, precisa de um tempo a mais, essa outra pessoa iria lá também e colocaria outro cadeado nessa mesma plaquinha, ou seja, utilizaria uma placa que fosse possível colocar mais de um dispositivo de proteção mecânica, no caso o cadeado. Então, quando o primeiro setor terminasse, ele ia lá, removia o cadeado dele, só que ele continuaria protegido ainda. Porque se não houvesse essa padronização, quando um setor terminasse, talvez ele fosse lá e energizasse. E aí poderia ocasionar um acidente na outra pessoa, na outra equipe que ainda está realizando esta manutenção, certo? Então, algumas empresas utilizam esses procedimentos padronizados, conhecidos por todos, justamente para facilitar esta comunicação e para evitar muito mais ainda risco de acidentes, proteger tanto também os equipamentos e as pessoas, certo? Então, além disso, a gente vai entrar agora num quesito que eu já adiantei no instante, que é sobre a separação elétrica, que a gente vai comentar agora sobre o transformador, certo? A separação elétrica, ao contrário do seccionamento automático da alimentação, ela não se presta ao uso generalizado, ou seja, em aplicações específicas é possível a separação elétrica. No caso da proteção por seccionamento, ela pode ser aplicada a uso generalizado, certo? Então, na maioria das vezes, porque a gente viu na parte de seccionamento, como por exemplo, na parte no caso de instalações de equipamentos médicos, hospitalares, isso precisa ser mais detalhado, precisa ser um pouco mais levantado e estudado para que haja esse seccionamento, certo? Só que a separação elétrica, ela é também outro caso restrito, certo? Ela não é de modo generalizado, mas ela é dada por algumas normas, como por exemplo, na seção 5.1.2.4 da 5410, certo? NBR 5410, na IEC 60.60.601 e 24, 61.58.24, ou seja, existem normas específicas que trabalham justamente essa separação elétrica, trabalham justamente lhe dizendo o que é o transformador de separação, como você escolher, como fazer, como você tomar a melhor decisão, como você saber a melhor saída para aplicar em determinados casos, certo? A gente só vai entender aqui, por alto, o que seria essa separação elétrica. Não é o foco desse curso, definir como você escolher o melhor transformador de separação, o melhor equipamento para isso ou para aquilo. A gente tem que entender como que isso funciona. Só que a gente tem também dentro dessas normas 50 e 58, certo? A 2.5, e a proteção básica desse circuito deve atender os itens já vistos, ou seja, mesmo havendo a separação elétrica, tem que existir a proteção básica, como a gente já viu, certo? Ou colocação fora do alcance, ou utilização de barreiras ou invólucros, ou colocação de proteção supletiva, certo? Antes da separação elétrica. A proteção básica deve ser atendida até que se venha a proteção supletiva por separação elétrica, certo? Então, como por exemplo, a isolação das partes vivas, a gente já viu, que seria das proteção básica, barreiras ou invólucros, isolação dupla ou reforçada, certo? Antes de comentarmos sobre essa separação elétrica, como a gente vai tratar de um item que a gente ainda não discutiu, só falou por alto, é justamente o transformador. Eu acabei de citar ele no início da aula. Por exemplo, no celular, quando a gente conecta na tomada, a gente recebe uma tensão e o aparelho recebe uma tensão da tomada e entrega outra ao transformador, certo? Só que esse aparelho que a gente chama de transformador, ele é dado por este símbolo aqui, certo? Então este símbolo aqui, toda vez que vocês verem agora, ele representa um transformador. Esses enrolamentos aqui, desse lado aqui, do lado a nomenclatura U1 seria as espiras, ou seja, os fios mesmo de cobre enrolados, certo? E o do outro lado seria o U2, outros fios enrolados, certo? Então, aqui a gente tem a representação do transformador. N1 e N2 representam
número de espiras que está enrolada neste lado e o número de espiras que está enrolado nesse outro lado, a gente chama o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. O 1 e o 2 seria a tensão primária e a tensão secundária, ou tensão de entrada e tensão de saída. A gente vai ver mais na frente que isso aqui pode alternar, dependendo de onde que eu alimento o transformador. Se eu estou alimentando daqui para cá, no caso do aparelho, do carregador celular, por exemplo, se eu conecto na tomada, aqui seria meu 1 e aqui seria meu 2. Se fosse o contrário, outro aparelho, por exemplo, se a gente vai ver, né, mais na frente, que se eu entregar, se eu fizer a alimentação contrária, também seria a mesma coisa, ou seja, só adiantando uma das propriedades do transformador. No caso do celular, supondo que ele seja alimentado com 5 volts, certo? Então, se eu entro 220 e saio 5 volts, a recíproca também vale. Se eu alimentar ele com 5 volts, ele vai sair 220. Justamente porque ele tem o que a gente chama de relação de transformação, certo? A relação de transformação, ele é dada por a tensão que entra sobre a tensão que sai, é igual ao número de espiras do primário em relação ao número de espiras do secundário, certo? Este aqui é o símbolo que a gente utiliza mais no dia a dia de cálculos e tudo mais, para fazer os cálculos do transformador. Esse transformador, essas formas, a gente, só lembrando aqui no início do curso, a gente fez um estudo de caso sobre as lâmpadas, certo? No caso do choque. E a gente viu que no caso, se a gente considerar, para o nosso caso, considerando o fator de potência unitária, a gente teria que a potência seria a tensão vezes a corrente. Então, no caso do transformador, a gente considera ele como sendo ideal, ou seja, eu não tenho perdas. Quando a tensão entra aqui e sai aqui, eu considero que eu não tenho perdas, então a minha potência de entrada seria igual a minha potência de saída. E como potência é tensão vezes corrente, a gente teria tensão de entrada vezes a corrente de entrada, seria tensão de saída vezes a corrente de saída. Isto, no meio matemático mais rebuscado, dá para a gente provar que é igual ao número de espiras do primário em relação ao número de espiras do secundário, certo? Então, se eu entro 220 e saio 5 para alimentar o celular, ele é dado justamente por isso aqui. Então, a gente teria um determinado número de espiras do primário, um determinado número de espiras do secundário, e aí tem infinitas aplicações. Se esse transformador não for disponível comercialmente, você mesmo pode fazer um, certo? Quem tiver curiosidade pode abrir depois algum transformador e aí algum desses aparelhos, vocês vão ver lá os enrolamentos. Algumas vezes eles estão separados, outras vezes eles estão enrolados no mesmo núcleo, só que tem um isolante entre eles. Aqui continua o símbolo do transformador, certo? Eles não têm contato elétrico, certo? O transformador não tem contato elétrico, por isso que a gente chama de separação elétrica. E a tensão que entra em relação à tensão que sai, ela se relaciona através do que é chamado fluxo magnético, certo? Então, a tensão que está entrando aqui passa por essas espiras, induz um campo magnético nessas outras espiras, certo? Do secundário, e esta tensão é transportada para o outro lado sem contato físico nenhum, apenas através do campo magnético, ou seja, ele induz um campo magnético, esse campo magnético induz outra tensão do outro lado. Por isso que a gente diz separação elétrica, certo? Porque o que é que acontece aqui no transformador? Se eu entro uma tensão e saio outra sem contato direto, se eu tenho alguma oscilação na entrada, essa oscilação ela é reduzida quase que a zero na saída do transformador, porque ele não tem esse contato físico, certo? Apenas a indução eletromagnética que faz com que esta tensão saia do outro lado. Essa tensão ela pode ser obtida de diversas formas, como por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de dois transformadores, certo? O primeiro que a gente teria, por exemplo, entrando 110 volts, e aqui eu teria a opção de sair 30 volts, se eu quiser alimentar um aparelho de 30 volts, de 70 volts, certo? Ou se eu quiser apenas a isolação elétrica, para que haja isolação elétrica, a separação elétrica, a mesma tensão que entra tem que ser a mesma tensão que sai. Ou seja, se eu quero apenas a isolação elétrica, se eu entro 110 volts aqui, eu tenho que sair 110 volts aqui. Ou seja, a mesma quantidade de espiras do primário tem que ser a mesma quantidade de espiras do secundário, certo? Simplesmente para ver a separação
eliminar esses ruídos, essas oscilações. Nesse caso aqui, se eu quisesse que saísse 100 volts do outro lado, eu só precisaria aterrar esses dois fios centrais do transformador, certo? No outro caso aqui, a gente tem a possibilidade de um transformador que nos dá 3 níveis de tensão. Eu não sei se vocês já chegaram a comprar algum transformador aí que vocês tenham lá diversos níveis de tensão, 10 volts para notebook, por exemplo, 10 volts, 15 volts, 18 volts, 19 volts, assim sucessivamente. Basicamente é isso aqui que acontece lá dentro. Você vai comutar a chavezinha, quando você comutar ele, muda os níveis de ligação da saída do transformador. Como por exemplo, se eu entrar 220 e quiser 5, eu estaria aqui na chave 1. Quando eu botasse para a chave 2, ele já utilizaria essa ligação aqui. Como eu botasse para a chave 3, eu utilizaria essa outra. E aí tem infinitas maneiras de você se utilizar um transformador, ou pedir para que seja fabricado, ou você mesmo fabricar, certo? Então, pegando um exemplozinho prático aqui do dia a dia, como por exemplo, supondo que a gente está num laboratório ou mesmo na questão do celular, certo? Eu vou utilizar um exemplo de um laboratório porque eu sei que dependendo do equipamento do laboratório, você vai utilizar uma tensão baixa, certo? Então, supondo que no seu laboratório você vai utilizar 12 volts para alimentar determinado circuito, está lá na sua protoboard, alguma experiência que está fazendo. Então, o que é que a gente teria? Quando a gente conectasse na tomada, certo? Nosso transformador, ela ia receber 220 volts, certo? Tem uma chavezinha aqui, esse aqui está representando o mesmo esquema daqui. Então, a gente estaria recebendo 220 volts. E aí, aqui a gente tem um transformador de 3 terminais, certo? No qual o terminal central está aterrado. E aí você teria a opção de pegar 6 volts ou 12 volts. Você pegar entre o central e o primeiro tem 6, entre o central e o último tem 6. E se você pegar entre os dois primários aqui, nos secundários, certo? Os dois fios superior e inferior, você teria 12 volts. Então, eu citei que os transformadores têm essa propriedade, certo? Se você entra 220 e sai 12, por exemplo, se você alimentar o contrário, este transformador vai sair a mesma coisa. Ou seja, se eu estou entrando 220, está saindo 12, se eu entrar 12, ele vai sair 220. Essa propriedade do transformador é fenomenal, porque quando a gente faz isso aqui, a gente chama de transformador abaixador, certo? Eu estou entrando com uma tensão maior, estou saindo com uma tensão menor. Entre 220 e sai 12, nesse caso. Quando eu faço o contrário, entre 12 e sai 220, ele se transforma, agora nós chamamos de um transformador elevador, certo? Então tem transformador baixador, transformador elevador, e o transformador se utiliza, como por exemplo, só para separação elétrica, que seria a relação de 1 para 1, ou seja, entre 220 sai 220, entre 12 sai 12, simplesmente para você fazer a isolação elétrica, eliminar esses ruídos, eliminar alguma fuga que possa ter, certo? No caso da distribuição, no caso da nossa rede que a gente recebe nas residências, nas indústrias, por exemplo, fazendo uma comparaçãozinha aqui com o nosso exemplo, supondo que a gente estaria aqui, por exemplo, o que a gente vai receber para alimentar o nosso circuito da protoboard, por exemplo, no laboratório, seria o que estaria do transformador, ou seja, seria o que estaria vindo da concessionária. Ela passaria pelo poste, certo? Teria a relação de transformação e entregaria 220, justamente dessa mesma forma que acontece para que nossa energia chegue na nossa residência com 220 volts, certo? No próximo bloco a gente continua só finalizando o transformador para que vocês possam entender melhor a parte de separação elétrica e damos continuidade. Até o próximo bloco.